Vou pedir que você preste muita atenção, tá? Sem conversa, quietinhos, todo mundo, ouvindo a palavra de Deus, que Deus quer falar com o teu povo, Deus quer falar no teu coração, o Espírito Santo quer achar lugar na tua mente, no teu pensamento, no teu coração. Esquece qualquer coisa que está ao teu redor agora, amém? Esquece qualquer pensamento que vier agora na tua mente, de coisas que têm que ser resolvidas. Eu peço que agora você se concentre totalmente na palavra de Deus. Então, abre a sua Bíblia agora, lá em João capítulo de número 11, versículo 1. Vamos ler. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhes tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Até aqui está bom, pode se assentar. Queridos, eu não sei ainda como será o segmento dessa pregação, isso está na mão de Deus. Eu tenho sim algumas anotações, como sempre, mas eu sempre procuro ouvir o que Deus está falando no meu coração. A Bíblia diz que mandaram falar para Jesus, as irmãs de Lázaro, mandou dizer para Jesus que estava enfermo aquele a quem Jesus amava. Ora, duas pessoas na Bíblia levou esse título, uma foi Lázaro e outra foi o apóstolo João. Por quê? Porque eles passavam muito tempo com Jesus, e Jesus demonstrou todo o poder sobre enfermidades, demônios, ressuscitando mortos. Então Jesus mostrou o seu poder sobre todas as doenças. Logo, imagine você, eles vendo Lázaro sempre perto de Jesus. A palavra do Senhor diz que João, por exemplo, no capítulo 21 de João, e no versículo 7 e no versículo 20, diz que o apóstolo João também era chamado de discípulo amado. No versículo 20 diz que ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Então essas pessoas eram pessoas que estavam muito próximas de Jesus, muito perto de Jesus. Imagine que todo o povo, os discípulos, olhando e vendo aquilo, pensava: esse nunca vai ficar enfermo. Logo, ele está sempre perto daquele que tem poder sobre as enfermidades. Jesus cura todas essas pessoas. Como ele fica tão perto de Jesus, nunca você vai ver Lázaro doente, nunca você vai ver o apóstolo João doente. Por quê? Porque eles estão muito próximos de Jesus. Então, quando mandaram falar, mandaram e deram uma reforçada, uma lembrada de Jesus, né? Ó, o senhor está enfermo, mas não é um saduceu, não é um fariseu, é aquele a quem tu amas. Ó, parece que deu uma chamada, né? Não parece que deu uma chamada na atenção de Jesus? Senhor, ó, está enfermo aquele que tu amas, é aquele a quem tu amas. Veja como hoje as pessoas têm um pensamento totalmente confuso, porque no pensamento hoje das igrejas de hoje é que um cristão não pode ficar doente, que se o cristão ficar doente, algum pecado oculto tem aí, essa pessoa tem algum pecado escondido. Por isso que essa pessoa está enferma, está doente, porque tem alguma coisa errada na vida dela. Então, é por isso que ela está doente, por isso que o diabo está acabando com a vida dela. Ora, a enfermidade veio sobre esse homem chamado Lázaro. E não é só ele que também ficou enfermo na Bíblia não, queridos. A Bíblia mostra muitas pessoas que tinham intimidade com Deus, que ficaram doentes. Hoje, se você não receber
a cura de uma doença que você tem, o pessoal vai te dar vários argumentos, né? Primeiro, que você está assim porque tem uma brecha. Você abriu brecha, o diabo entrou e te colocou essa enfermidade. Depois, lógico, uma coisa muito importante, não pode esquecer, tem que ter fé. Tem que exercitar a fé, com certeza. Tem que acreditar, tá? Mas eu posso dizer para você que o rei Ezequias, todo mundo conhece a história, 2 Reis 20, versículo 1 ao 11, diz que ele ficou enfermo. E quando Isaías disse que ele ia morrer, que ele virou um rosto para a parede, a oração dele não foi: Senhor, eu pequei, eu fui um adúltero, mas eu peço perdão. Ele falou: Senhor, lembre-se de que sempre andei nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. Antes que Isaías saísse do pátio, Deus falou: volta e fala para o meu servo, rei do meu povo, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Então eu sei que existem propósitos de Deus em algumas doenças e enfermidades, que às vezes nós não sabemos, mas Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito. E eu vou citar aqui outras pessoas, e de todas essas pessoas, Deus, ele sempre deu a vitória. Ora, então eu sei que Deus tem um plano aí, Deus tem algo a fazer com isso. Vou começar a citar. Exemplo, Jó, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, e desviava-se do mal. Sim ou não? Ele ficou com gripe. A Bíblia diz que ele ficou lepra da cabeça aos pés. Mas Deus deu a vitória, tá? A Bíblia fala de Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, que Paulo disse que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Sim ou não? Paulo tinha dom de cura. A Bíblia fala que os lenços e as roupas de Paulo curava. E Timóteo era considerado o filho na fé. Como que Timóteo estava enfermo? Alguém vai falar: então tinha brecha na vida de Paulo e tinha brecha na vida de Timóteo também? Olha, por exemplo, Epafrodito. A Bíblia fala que Epafrodito era um cooperador de Paulo, e ele, por trabalhar tanto na obra e também excesso de trabalho e outras causas, ele ficou enfermo e quase foi à morte. Epafrodito. Eu olho, por exemplo, o cego de João 9. Abre João 9. João 9, facinho, Evangelho de João. Lembra que está escrito aí junto comigo, versículo 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, existem doenças e enfermidades que são também para a glória de Deus. Existem doenças, pecado para a glória de Deus não tem, mas doença para a glória de Deus também existe, tá? Aí eu fico pensando, o que eu vou falar então de Sara, que era estéril, Ana era estéril, Rebeca era estéril, Isabel era estéril, mas todas essas Deus deu a vitória. Só que a igreja tem que saber a verdade, né? Pode ficar confusa. Tem doença que vem por pecado. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 20, diz que uma mulher que se dizia profetisa, que Jezabel, e o Senhor disse que ia colocar aquela mulher numa cama, e os que cometiam adultério com ela, ensinavam o povo a prostituir-se e comer de coisas sacrificadas a ídolos, e ela seria colocada numa cama se não se arrependesse. Foi dado tempo para se arrepender e não se arrependeu. Tem enfermidades que vêm por causa de pecado, sim. Agora, tem também causas que Deus ele dá uma apertada.
Tem pessoas que se converteram porque foram apertadas, Deus deu uma espremida, sabe? Ó, pessoas que ficaram enfermas, pessoas que ficaram doentes, Deus usou essa situação para curar essa pessoa. Queridos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, espera aí, vou chegar lá. A minha filha, vou usar o exemplo da minha filha Adriele. Ela deu uma pneumonia nela, se eu não me engano, com o pulmão esquerdo, que pegou quase 80% do pulmãozinho dela, tá? Foi mais de 10 dias no hospital. Vocês acompanharam a causa, todo mundo acompanhou a causa, tá? E as pessoas começaram a se manifestar na rede social, falaram: ó, estamos orando, sabemos que a sua filhinha Adriele aí está doente. E uma mulher da igreja universal do reino de Deus, né, ligou lá e falou: olha, estou sabendo que a tua filhinha está doente. Olha, eu vou orar para saber o que está acontecendo aí, daqui a pouco ela volta. Viu, pastor e pastora, procura para saber se não tem uma brecha aí, sabe, porque eu estava em oração, e aí, sabe, deve ter alguma coisa escondido aí, que de repente o pastor não é, por isso que a menina está doente. Ô, querido, vai ver no YouTube o bispo daquela igreja ensinando os pastores a como é que se faz para arrancar o dinheiro do povo. Vai ver no YouTube ele criticando o milagre das bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho, falando: para que serviu aquele milagre que Jesus fez? Eu não entendo, eu não aceito isso. Jesus fez algo que não transformou a vida de ninguém. Vai ver no YouTube. E aí vem mandar eu procurar coisa na minha vida? Querido, Ezequiel capítulo de número 18, versículo 20, dali para frente está escrito assim, ó: os filhos não pagarão pelo pecado dos pais, e nem os pais pelo pecado dos filhos. A alma que pecar, essa morrerá. Nós somos sujeitos à doença, todos nós. Descuida com alguma coisa para você ver. Começa a trabalhar em 2 serviços e não descansa para você ver se você não vai ficar enfermo. Começa a comer a sua porcaria e não come arroz e feijão, e não come uma saladinha, e não come as fibras que você precisa comer, você não vai ficar doente. Existem várias causas para que uma enfermidade pode vir sobre uma pessoa, tá? A igreja tem que ser sábia, não pode ser ignorante. O caso da Adriele, escute bem, um médico falava: eu vou furar para tirar o líquido que juntou no pulmão. O outro médico falava: não fura, porque se furar essa bactéria vai estourar no pulmão todinho da menina, vai passar para o outro pulmão. A pastora ouvindo tudo isso, o médico falou: olha, eu dei uma melhorada, vou dar uma liberadinha para ela ir para casa, depois ela volta, e a gente fica fazendo um tratamento com ela, pela Unicamp. Quando ela veio para casa, antes dela vir, eu deitei meus joelhos ali e clamei em lágrimas a Deus. Falei: não deixa furar minha menininha, Pai, não deixa furar minha menininha, cura minha filha, Senhor, tem misericórdia dela, eu não vou levá-la mais. E quando ela veio para casa, entramos em oração, fizemos ali um xaropinho com um coração de banana, que uma missionária falou no YouTube. E olha, quando levamos de volta lá, o médico falou: olha, não sei o que aconteceu, a água do pulmão sumiu, a bactéria foi embora, a menina está curada. Deus dá vitória. Agora, para a glória de Deus, aí, Deus está sendo glorificado, sim ou não? Está sendo glorificado, porque eu estou dando testemunho. Agora, o que eu acho interessante é que Deus, Ele não vai perguntar: como você ficou enfermo? Como aconteceu isso com você? Aí a pessoa fala: porque eu usava drogas. Ela falou: então, sinto muito. Jesus vai falar assim: sinto muito, não tem jeito para você. Ele vai falar, igreja? Não. Como é que aconteceu isso com você? Ah, porque eu abri brecha, porque eu dei brecha para o diabo, sabe? Eu estava no pecado, sabia que estava mesmo, o diabo entrou e arrebentou com a minha vida. Então Jesus vai falar: ó, não tem jeito para você, mas não então. É isso, igreja? Não. A Bíblia fala que todas essas causas, independente se você cometeu erros ou não, Deus usa todas essas situações para alcançar o coração do ser humano, para alcançar o coração do homem, para que o homem venha a ser salvo. Deus usa, independente do que aconteceu. Eu vou citar para você, por exemplo, a mulher no fluxo de sangue.
Ela era cristã? Responde, igreja. Um menino lunático e o seu pai eram cristãos? Não. A filha de Jairo era? Não. Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, que Eliseu foi usado para curá-lo lá no 7º mergulho de Naamã, era cristão? Não. A viúva de Sarepta era Sidom, terra estrangeira, e o filho dela eram pessoas de Deus. E Naamã também não era cristão, porque Cristo não estava naquela época. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Tá? Era um povo convertido de Israel. Os 10 leprosos eram cristãos? Não. O coxo na porta formosa era cristão? Não. Ó, o servo do centurião e o centurião era cristão? Não. Mas Deus deu a vitória a todas essas pessoas que foram clamar aos pés de Jesus. Ele usa todas essas causas. Agora, entenda bem uma coisa. A resposta de Jesus foi: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja: de que morte Jesus está falando? Quem quiser responder, se arriscar, pode responder. De que morte que Jesus está falando? Essa enfermidade não é para a morte. Tem a morte física e tem a morte espiritual. De que morte Jesus está falando? Ninguém quer se arriscar? Física? Física? Vocês estão de parabéns. É a morte física. Por quê? Porque existe pelo menos 4 tipos de mortes. Quando Adão pecou no Éden, a serpente falou que ele não morreria se ele comesse o fruto. Ora, existe aí para algumas pessoas que diz que se a alma da pessoa for imortal, na verdade, que então o que aconteceu ali está errado, porque na verdade o homem não morreu, mas o homem vai ser aniquilado. Para algumas pessoas, mas o homem não vai ser aniquilado. Então eu sei que a serpente mentiu. Sabe por quê? Porque o homem morreu sim. Ele morreu espiritualmente. Porque toda pessoa sem Deus é uma pessoa morta. Jesus falou: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Lembra disso? Lembra? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ora, quando o filho pródigo se desvia, ele sai da presença do pai, e quando ele volta para a presença do pai, Lucas 15, 32, o pai fica feliz, porque diz que ele estava morto e reviveu. Por quê? Porque toda pessoa sem Deus é uma pessoa morta. Ora, no capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1 e 2, quando o profeta está andando no vale de ossos secos, sequíssimos, no versículo 11, Deus fala para o profeta: esses ossos são toda a casa de Israel. E quando o Senhor manda o profeta profetizar, fala que vai entrar o Espírito e eles teriam vida. Ora, eu digo a você que se você estiver no meio do povo, no meio das pessoas, dos seus parentes, dos seus amigos, ali como um profeta, como um evangelista, como luz, quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai trabalhar, e essas pessoas mortas, elas vão ganhar vida pelo poder da palavra de Deus. Mas todas as pessoas sem Deus são pessoas mortas, tá? Existe outra morte. Romanos 6, 3, 4 e 6. A morte que eu quero que você veja comigo. Abre Romanos. Romanos capítulo de número 6. Essa é uma outra morte. Morte pelo batismo, pela conversão. Quando se morre para o mundo, quando se morre para o pecado, quando o velho homem morre. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos
da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais para o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Até aqui tá bom, tá? Então eu sei que a conversão e o batismo simbolizam uma morte para o mundo. Vou contar um testemunho aqui rapidinho. Quando eu e a pastora fomos nos batizar, naquela noite eu tive um sonho em que nós corríamos de um cômodo da casa para o outro, e tinha um monte de monstros, vampiros que corria atrás da gente, e a gente ia abrindo portas e fechando as portas, eles estouravam as portas, até que nós chegamos no último cômodo. E aí eu fechei a porta e estava escuro, e aí eu senti que tinha alguma coisa assim que eu podia sentar. Eu falei: olha aqui, senta aqui, amor. Falei para ela. Aí eu sentei, eu falei: senta aí. Ela sentou lá, eu sentei aqui. Quando amanheceu o dia, não sei, estava fechada a sala, mas foi assim o sonho, clareou. E aí nós olhamos debaixo da onde nós estávamos sentados. Eu estava sentado em cima do meu túmulo e ela em cima do túmulo dela. Estava escrito a data do túmulo, de quando nós havíamos morrido. Estava lá, nascido e morrido. E quando eu contei esse sonho para a liderança da igreja, antes, uma questão de 2 dias, eu acho, antes de eu me batizar, ela falou assim: é porque o velho homem vai morrer. E os demônios lutavam para que o velho homem não morresse. E ela falava: é a morte do velho homem e o surgimento do novo homem. Então essa é a morte para o mundo. Quando a pessoa se entrega a Deus, ela morre para o pecado, ela morre para o mundo. O apóstolo Paulo chega a dizer em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 14, que Paulo estava crucificado para o mundo e o mundo crucificado para Paulo. 1 Pedro 2, 24, Pedro fala assim, que nós morremos para o pecado e vivemos para a justiça. Esse é outro tipo de morte. Agora, uma outra morte é a morte para condenação. Abre comigo, Apocalipse, quero que você leia comigo. Morte para condenação. Vamos para o capítulo 20, versículo 14, tá? Veja como isso é forte demais. Juntos, vamos ler Apocalipse 20, 14. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha o capítulo 21, versículo de número 8. Vai lá, está pertinho aí. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e com enxofre. Esta é a segunda morte. Então existe a morte eterna, que é a morte para condenação, e esta Lázaro não podia morrer. Por quê? Porque Lázaro morreu amando Jesus. Por isso que você tem que estar sempre preparado, igreja. Por isso que você tem que estar sempre pronto. Por quê? Porque quando a irmã de Lázaro foi correndo para falar para Jesus: Senhor, Maria correu e foi correndo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A resposta de Jesus em João 11, 25 foi: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você está pronto. Tem que estar sempre pronto, sabe por quê? Porque quando a pessoa morre para condenação, nunca mais ela vai surgir. Não há um relato bíblico, não tem uma passagem na Bíblia de uma pessoa que morreu, foi para o inferno e voltou. Não tem. Por isso que eu sou, como que fala, com o pé, meio com o pé. Alguém fala aí, pé atrás, os dois, para quem me vem com esse testemunho. Porque primeiro, porque Lázaro não contou nada. E outra, que quando uma pessoa morre para condenação, ela nunca mais volta.
As pessoas que votam para a condenação estão lá em Apocalipse 20, versículo 4 lá, quando tem o trono branco, a ressurreição para o juízo. Agora, quando você morre, querido, e você morre crendo em Cristo, Cristo falou que você não morre. Por isso que ele não quis usar esse termo e dizer que Lázaro dormia, até que eles entenderam. Então pronto, então ele morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. A morte de Lázaro, a morte física, não era uma morte permanente. Agora, quando você morre crendo em Cristo, você vai para os braços do Pai, você vai para a glória de Deus, você vai para o paraíso, e de lá nunca mais você vai sair. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que a pior coisa que poderia ter acontecido era ela ter corrido até Jesus, Maria ter ido até Jesus. Senhor, Senhor, olha, meu irmão saiu da tua presença por um tempinho, mas ele morreu. O que Jesus ia falar? Olha, não tem o que fazer. Senhor, Senhor, olha, o meu irmão ele deu uma desviadinha, mas o Senhor sabe que ele tinha um coração tão bom, era um torrãozinho de açúcar o coração dele, Senhor, mas ele estava desviado e ele morreu. Agora, ele morreu, mas ele morreu crendo, como morreu João Batista, como morreram aquelas famílias que foram devoradas por leões. Olha, uma pessoa que morreu assim, ela está na glória. Aí eu fico pensando assim, bom, promessas de Jesus, eu marquei aqui que eu já não estou com aquela memória fotográfica, a questão dos versículos, né? João 6, 48 e 50, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer desse pão não vai morrer mais. Então a promessa que ele fez é a vida eterna. Olha, João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, se a vida eterna, a promessa é eterna, o pecado foi feito contra um Deus que é eterno, a condenação também é eterna. Por isso lá no Éden, quando disse, olha, não morrerás, de fato, o diabo mentiu. Por quê? Porque o Adão morreu. Você já viu o Adão andando por aí? Eu nunca vi. Então ele morreu, não morreu naquela hora, e ele morreu também espiritualmente, tá? Essa é a morte espiritual. Não tem nada a ver na questão da condenação de aniquilacionismo. É tão difícil falar essa palavra. Agora, quem vai estar lá na condenação? Ora, todas as pessoas que cometem a iniquidade e morrem na iniquidade estarão lá. Ora, a palavra do Senhor diz que a condenação eterna é o inferno e o lago de fogo e enxofre. Mateus 5, 28 ao 29 diz que se um homem olha com olhos de cobiça para uma mulher, já cometeu adultério em teu coração com ela. Então é melhor arrancar os seus olhos, o olho direito, e lançar para longe de ti e perder o teu olho, do que entrar com todo o teu corpo no inferno. Ora, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dente. Lucas 16, 23 diz que o rico estava em tormentos naquela chama, pedindo que Abraão falasse para Lázaro molhar a ponta do dedo naquela água, para poder refrescar a língua dele. Olha, o inferno, a tormenta do inferno, Mateus 8, versículo 12, diz que ali há pranto e ranger de dente. Ali é o lugar onde a pessoa ora, mas não há quem atenda a sua oração. Olha, é o lugar onde a pessoa fala, vai sarar, eu vou ser curado, mas a cura não vem. Olha, quando nós caímos, se machucamos, queimamos a mão, qualquer coisa acontece, fala, vai sarar. A Thalita fala para mim, ela cai, ela espeta o dedo, pai, vai sarar. Eu já vim chorando, tinha uma formiguinha mordeu ela, tadinha, ela fala, pai, vai sarar. A primeira coisa que ela fala, todos nós esperamos o alívio daquela dor. No inferno não vai ter alívio, ali vai ser eternamente. Ali a pessoa vai queimar para todo sempre. Ora, Apocalipse diz que lá estarão os mentirosos, os adúlteros, os feiticeiros. Ora, 1 Coríntios 6, versículo 9 diz que estará os efeminados, os sodomitas estarão lá, os mentirosos estarão lá. Apocalipse 14, do versículo 9 a 11,
todos os adoradores da besta estarão lá. Lá estará Judas Iscariotes, lá estará o Herodes comido por bicho, lá estará todos aqueles que recusaram o dono da vida, recusaram a santa palavra de Deus. Queridos, não vá para lá, não vá para lá. Todo mundo pensa, João 3,16, pastor, Deus é amor, por isso é o seu filho amado. Está lá, Deus ama o mundo. Adesivo está na camiseta, está no carro, está na porta do carro, está perto do som. Mas se você pegar o capítulo, vai lá comigo, João 3,16, é lindo, isso é maravilhoso. João 3,16, Deus é Deus, Deus é Deus. João 3,16 diz assim, palavra maravilhosa, palavra linda, uma esperança para mim e para você, mas uma esperança em vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Que lindo, que maravilhoso. Mas lê o 36 comigo também. Está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus também é ira. Agora, a promessa da vida eterna. Ai, meu Deus, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que come do pão que desceu do céu, olha, esse não pode mais morrer, querido. E já imaginou você saber que alguém da tua família partiu, mas partiu e comendo do pão da vida? Olha, morreu acreditando. Você tem que estar pronto para Deus, e seja preparado para Ele, porque a qualquer momento eu posso não existir mais, você pode não existir mais, Ele pode tomar a vida de qualquer um de nós aqui. E seja preparado. Lá no paraíso estará todos os cristãos. Pode se colocar de pé. Pode já estar pegando teu violão, filho. Nós vamos finalizar com: a minha alma estava longe. Tá? Então se coloque de pé e não perde agora, nesse momento, o foco da palavra. Tá? Quem vai estar lá? Quem é que vai estar lá? Como foi falado, quem vai estar lá na condenação? Eu não sei. Tudo que eu sei é que se a pessoa morrer daquele jeito, ela vai para lá, tá? Porque senão não vai ter ninguém no inferno. Mas quem é que vai estar na vida eterna? Todos os cristãos, aleluia, que são fiéis a Deus, aqueles que sabem que Deus é Deus e você é você. Ora, alguém pode perguntar: bom, e se eu deixar Deus? Ele continua sendo poderoso, e Ele continua no céu. Mas e você sem Deus, o que é que você é? Então todos aqueles que são fiéis estarão lá. Todos que foram queimados para não negar o nome de Jesus, aqueles que foram queimados por Nero, pela rainha da Inglaterra, para iluminar o jardim dela. Vai dedilhando, filho. Ela falou: vocês não são luz do mundo, então vou usar vocês. Sabe para quê? Para que vocês sejam a luz do meu jardim. E colocou todos os cristãos ali nos postes e metia fogo neles. Muitos deles morriam louvando, glorificando, exaltando. Essas pessoas vão estar lá na glória, vão estar lá no paraíso. Quem vai estar lá? O ladrão na cruz. Aquele ladrão viveu uma vida toda de pecado, mas naquela hora ele estava do lado do Filho de Deus, aquele que tem o poder sobre a vida. Aí ele entregou a vida dele para o Senhor. O Senhor disse: hoje
Hoje estarás comigo no paraíso. Quem vai estar lá? Ora, os apóstolos do Cordeiro. Quem é que vai estar lá? Olha, todos aqueles que renunciaram ao mundo, o pecado, que renunciaram de viver nesta vida pecaminosa e suja lá fora, e aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que decidiram tomar a tua cruz e seguir após Cristo, esses vão estar lá. Aqueles que foram crucificados por amor da palavra de Deus, quem é que vai estar lá? Eu creio que a família do carcereiro vai estar lá. Eu creio que os heróis da fé, aqueles que dizem Hebreus 11, 33 ou 38, que foram decapitados, serrados pelo meio, apedrejados, aqueles que viraram comida de leões, esses vão estar lá. Apocalipse 6 fala das almas debaixo do altar, que morrem pela palavra de Deus. Aqueles que não aceitaram a besta, nem a marca da besta, eles vão estar lá. Eu acredito que você vai estar lá. Eu acredito que a tua família vai estar lá. Eu acredito que aquelas pessoas a quem você tem orado, a quem você tem derramado suas lágrimas, você tem clamado, eles vão estar lá. Olha, quando Jesus chegou em Betânia, as pessoas entraram em desespero. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Maria falou, Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus perguntou onde colocaram, aonde o sepultaram, vem aqui, Senhor, vem ver. Os judeus saíram correndo, pensou que Marta ia lá para chorar no sepulcro. Quando chegou ali, Jesus olhou a situação do homem caído e Jesus chorou. Esse é o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Jesus chorou de ver o estado em que a obra-prima da tua criação se encontrava. Então Jesus falou, olha, tirai a pedra. Existe uma pedra para você tirar. Tirai a pedra. O homem teve que tirar aquela pedra. Jesus poderia ter estendido as mãos e feito aquela pedra rolar com o seu poder, mas ele disse, tira a pedra. Por trás dessa pedra que você tem que tirar, tem um milagre que Deus quer fazer. Deus quer levantar o teu Lázaro. Todos estavam ali olhando. Eles pensavam, olha, não podia se estar lá e fazer com que Lázaro não tivesse morrido. Jesus não somente pode fazer com que alguém não morra, como pode ressuscitar pessoas. Não importa quanto tempo faz que essa pessoa está morta. Ah, Senhor, já tem 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Há causas em nossa vida que está cheirando mal, causas que está sendo jogado debaixo do tapete há muito tempo, e ele está querendo fazer um milagre. Querido, Lázaro estava podre. Lázaro estava sendo comido por vermes. Os olhos, os órgãos, coração, rim, fígado, estômago, tudo sendo devorado por bichos e cheirando carniça, cheirando mal. Uma vez que o mestre, aquele Jesus que eu apresento para você aqui agora, uma vez que ele orou ao Pai e ele disse, Lázaro, sai para fora. A morte teve que soltar as suas garras e Lázaro saiu para fora. Esse é o meu Deus. Esse é o Jesus que eu proclamo para essa igreja. O Jesus que tem poder sobre enfermidades e sobre morte. E seja preparado para Ele, e seja pronto para Ele. Vamos louvar ao Senhor.